Irmãos, eu gostaria primeiramente de agradecer os jovens dessa igreja, chamada Geração Eleita. Ontem, graças a Deus, nós tivemos 17 jovens daqui da igreja, no congresso da Jubafé, com o tema Eternidade. Então, muito obrigado aí pelo Janus, com a irmã Janice, Regina, o Alaf, que são a liderança dos jovens. Eu acredito que foi de bom proveito, de bom ensino. Então, parabéns por todos os jovens. Eu fico muito feliz quando eu vejo os jovens, aliás, todos os irmãos se empenharem em alguma atividade. Hoje pela manhã esteve conosco o evangelista Leonardo, nos convidando para o seminário A Colheita, que vai ser sábado agora, lá em Dom Pedro, tá? Se você não se inscreveu, ainda queira se inscrever, ainda há oportunidade. Depois eu vou colocar no grupo da igreja o seminário A Colheita, que vai acontecer sábado agora. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos estudando a carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia, e hoje nós vamos para a quarta igreja, chamada Tiatira, que está em Apocalipse, capítulo de número 2. Eu peço que os irmãos, por gentileza, se mantenham sentados, tá bom? Nós temos aí para ler muitos versículos. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 29, carta de Jesus à igreja em Tiatira. Amém? Vamos ler? Apocalipse capítulo de número 2, versículo 18, é o próprio Jesus que está falando aqui. Ele vai dizer: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgareis sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro a regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a nossa leitura.
Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus para viemos entender a sua palavra. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na casa do Senhor, onde nós viemos com o propósito de adorar o Teu bendito e soberano nome. Viemos com o propósito também de sermos edificados pela Tua palavra, como também para termos comunhão uns com os outros. Por isso nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos ajude a nós compreendermos essas palavras, e essas palavras, Senhor, venham estar nos nossos corações, para que nós não viemos pecar contra o Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada visitante, e se porventura entre nós uma pessoa que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, que essa noite possa ser a noite da sua grande salvação. Se entre nós, Senhor, uma pessoa que está na prática do pecado, que hoje o Senhor possa ser a noite da sua consagração. Assim nós adoramos pela Tua palavra e oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia, onde as igrejas que se encontram na Ásia é Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós já estudamos 3, que foi Éfeso, Esmina, Pérgamo, e agora nós vamos para a 4ª igreja chamada Tiatira, onde os propósitos dessa carta que Jesus ele escreve para essas igrejas é elogiar essas igrejas, onde Jesus ele só elogiou 2 igrejas aqui, que foi Esmina e Filadélfia. As outras igrejas, Jesus ele elogiou, Jesus ele exortou essas igrejas e pediu para que essas igrejas se arrependessem daquilo que estava vivendo, e pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus ainda recompensou as igrejas. Então, esses foram os propósitos dessa carta. E aqui nós estamos diante de uma carta chamada Tiatira. A igreja de Tiatira era a menor entre as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas essa igreja aqui, ela recebeu a maior carta de Jesus Cristo. Essa igreja aqui era uma igreja de boas obras, o qual Jesus vai dizer no versículo 19, quando ele vai dizer: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço a tua perseverança. Então Jesus aqui, ele conhecia essa igreja que era cheia de boas obras. Mas Jesus aqui no versículo de número 18, ele se apresenta como o Jesus que conhece todas as coisas, e ele vai trazer juízo para essa igreja. Por isso que ele vai dizer no versículo 18, parte B, ele vai dizer: estas coisas diz o Filho de Deus, o próprio Jesus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então Jesus aqui, ele conhecia essa igreja, mas Jesus ele também estava julgando essa igreja. Então eu gostaria, irmão, de destacar alguns princípios que essa igreja estava passando e trazer a aplicação para o dia de hoje para a nossa igreja, para aplicar nas nossas vidas, e mediante o Santo Espírito de Deus, nós sabermos, nós estamos passando aquilo que Jesus estava detectando naquela igreja. Então, o primeiro princípio eu quero destacar com vocês que Jesus,
ele conhece as nossas obras. Jesus, ele conhece as nossas obras. Você pode repetir comigo? Jesus, ele conhece as nossas obras. O versículo 19, Jesus, ele disse assim: conheço as tuas obras. E qual é essas obras que Jesus conhecia daquela igreja? Ele vai dizer: o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras obras. Então, o primeiro princípio aqui é que Jesus, ele conhece as nossas obras. Jesus, ele conhece o nosso amor. Como é que está o nosso amor para com Deus? Como que está o nosso amor para com os irmãos? Como que está o nosso amor com as almas perdidas? Jesus, ele conhece o grau do nosso amor. Assim como também Jesus, ele conhece a nossa fé. Ele sabe o grau da nossa fé. E isso me fez lembrar, ontem nós estávamos lá no congresso, e o irmão Mihai, que estava pregando a palavra de Deus, um jovem abençoado por Deus, ele falou algo interessante quando ele disse que tem muitos irmãos que estão envelhecendo na fé de que crescer na fé. Essa ideia traz isso que Jesus estava dizendo para essa igreja e diz para nós que Jesus, ele conhece a nossa fé. Mas a fé que Jesus conhece é uma fé que nós estamos envelhecendo nessa fé, ou é uma fé que nós estamos crescendo nessa fé? Qual é a diferença de envelhecer na fé? Quando o crente, quando a pessoa envelhece na fé, ela não consegue mais fazer nada para Deus. Ela está vivendo por fé, vivendo a vida que se deve levar. Mas quando a pessoa ela cresce na fé, ela tem experiência com Deus. Então Jesus aqui, ele conhecia a fé desses irmãos. Jesus, ele conhecia o serviço que esses irmãos estavam prestando a essa igreja. Como Jesus também ele conhece o nosso serviço. Jesus conhecia a perseverança desses irmãos. Era aquilo que nós aprendemos em Atos capítulo 2, versículo 42, que aqueles irmãos, eles perseveravam. Ali no caso, na oração, na comunhão, na doutrina. Mas Jesus conhecia a perseverança desses irmãos. E Jesus conhecia todas as obras que esses irmãos tinham. Então, eu gostaria de considerar algum ponto diferente da igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tinha perdido o primeiro amor. Por isso que Jesus vai dizer no versículo 4, quando ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja aqui, ela tinha amor. Essa igreja era uma igreja trabalhadora, é uma igreja perseverante e crescente aos olhos humanos. Essa igreja poderia até ser uma igreja modelo para as outras igrejas. Então Jesus aqui, do capítulo 2, versículo 18 ao versículo 19, ele faz o elogio a essa igreja. Mas a partir do versículo 19, Jesus ele começa a reprovar a essa igreja. Quando ele vai dizer assim: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então Jesus aqui agora, ele, depois de elogiar, Jesus aqui, ele fala para essa igreja que não estava sendo uma igreja segundo a vontade de Deus.
Então, irmãos, o primeiro princípio, Deus ele sabe todas as coisas. Não tem como nós nos escondermos de Deus, não tem como nós tentar enganar a Deus, porque Deus ele conhece todas as coisas. Mas a partir do versículo 20, nós temos aqui um pecado da tolerância. Pecado da tolerância. Então, o primeiro princípio, Jesus conhecia essa igreja. Jesus ele nos conhece as nossas obras, mas Jesus aqui detectou um pecado da tolerância. Olha o versículo 20, eu já li, que aqui Jesus ele detecta esse pecado, ele traz à luz a uma mulher chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel ele representava aqui nessa igreja alguns ensinos. Primeiro, ensinos corruptos, espírito de manipulação, sensualidade e idolatria. Jezabel era membro dessa igreja aqui. Então ela, por ser membro dessa igreja, ela tinha influência dentro dessa igreja. Ela se apresentava como profetisa ou alguém que alegava falar as coisas de Deus e aquilo que Deus não falava. Ela ensinava doutrinas ao contrário ao evangelho de Jesus, seduzindo os servos de Jesus a praticarem a prostituição, comer coisas sacrificadas aos ídolos e indicando doutrinas que se misturavam com a fé prática daqueles irmãos. Então aqui Jesus ele detecta nessa igreja o pecado da tolerância. O pecado da tolerância. Irmãos, trazendo isso para os nossos dias, é assim que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, Jesus ele conhece a igreja, mas tem muitas igrejas que toleram o pecado. Tem muitas igrejas que não dão mais importância que o pecado ele destrói a vida da pessoa. O pecado ele mata a pessoa. O pecado ele faz que a pessoa se desvie do caminho do Senhor. E aqui estava uma mulher chamada Jezabel, que estava fazendo os servos do Senhor pecar contra o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele reprova essa igreja. Porque qual era a ideia aqui que Jesus Cristo ele passou para essa igreja aqui? Que Jesus ele odeia o pecado. E para nós, irmãos, aplicando esse texto para nossas vidas, muitos nas igrejas são considerados como Jezabel. Por quê? Porque tolera o pecado. Jesus está dizendo: tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel. Ou seja, a ideia aqui que Jesus ele traz, que tem muitas pessoas na igreja que estão assim com o pecado, estão tolerando o pecado. Nesse caso aqui, o pecado qual eu já citei, o pecado denunciado era a imoralidade sexual, era a idolatria, falsa profecia, influência dentro da igreja. Porque Jesus ele vai dizer: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nós podemos dizer que hoje, na igreja contemporânea,
existe alguma Jezabel dentro da igreja? Nós podemos dizer isso, irmãos, que dentro da igreja contemporânea existe alguma Jezabel dentro da igreja? Pessoas que se dedicam à imoralidade sexual. A imoralidade sexual. Pessoas que estão no pecado da fornicação, que não se casam, pessoas que adulteram, onde marido trai a esposa trai marido, isso é chamado imoralidade sexual. E Jesus aqui, ele combateu esse pecado. Ele diz: tenho porém contra ti, que está tolerando esses pecados. Também nós podemos dizer, será que nós temos idolatria dentro da igreja, movida pelas Jezabéis, que se encontram dentro das igrejas, onde idolatram as pessoas, idolatram os filhos, idolatram as coisas e não dão preferências para a coisa de Deus? O que é idolatria? Irmãos, idolatria é tudo aquilo que ocupa Deus na nossa vida. Isso chama-se idolatria. E mais uma vez, para compartilhar, ontem nós estávamos lá no congresso e eu participei de uma oficina que estava falando sobre a tela, as redes sociais. Muitas das vezes as telas, redes sociais, têm sido aquilo qual nós idolatramos, porque nós deixamos de fazer as coisas de Deus, nós deixamos de buscar a Deus para buscar essas coisas, que elas são boas, isso não tem nenhum problema. A dificuldade é quando a pessoa ela usa isso de forma que transfere a idolatria. Então isso chama-se pecado, e Jesus aqui ele estava combatendo por essa mulher Jezabel, a imoralidade sexual, a idolatria e falsa profecia. Ele vai dizer: tenho porém contra ti que os tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, e não era profetiza. E hoje nós temos também nas igrejas pessoas que se dizem profetas, profetizando na vida das pessoas, mas agindo por Satanás e não por Deus. Porque nós acreditamos que a Bíblia, ela é revelação única de Deus. Nós não adicionamos outra coisa se não for a Bíblia. Nós batistas, nós acreditamos que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. E essa mulher aqui, chamada Jezabel, ela estava se colocando como uma profetisa, o qual ela não era. E esses irmãos aqui estavam tolerando o pecado dentro da igreja. Irmão, tem muitas pessoas dizendo que são apóstolos, que profetizam na vida das pessoas, e muitas das vezes isso é uma mentira. Profetizar na vida das pessoas, porque a revelação geral chama-se Bíblia. Também essa mulher, ela tinha influência dentro da igreja, porque ela fazia com outras pessoas a pecarem. Quando ele vai dizer: não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Ou seja, essa mulher, Jezabel, ela tinha influência dentro da igreja. Porque era uma mulher, se declarava profetisa, os irmãos viu tudo aquilo e não combatiam, e essa mulher era uma influência. Tudo que ela pedia, tudo que ela mandava, os irmãos, eles obedeciam essa mulher, porque essa mulher, ela tinha a influência. Muitas das vezes dentro da nossa igreja, o líder ele pode influenciar as pessoas para o mal. Muitas das vezes, uma vez a pessoa me disse assim: mas foi o pastor que falou. Mas o que o pastor falou está na Bíblia. Então, para se influenciar uma pessoa, precisa estar na Bíblia. E hoje tem muitos líderes que influenciam as pessoas
né? Onde as pessoas elas vão atrás desses líderes, como estava acontecendo aqui com essa mulher Jezabel. As pessoas estavam indo atrás delas, elas estavam seduzindo os irmãos, e assim na igreja moderna do dia de hoje também nós temos Jezabéis por meio de influência. Então Jesus ele conhece a sua igreja. Jesus ele detecta a tolerância ao pecado, e Jesus ele aplica para nós que existem algumas Jezabéis dentro das nossas igrejas, onde os irmãos ele relativam o pecado. O que é relativar o pecado? É dizer assim, ó, para mim, Jandas, tu namorar com uma menina do mundo, isso não é pecado. Para mim, Jandas. Aí o Jandas vai dizer, pastor, para mim isso é pecado. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade e o Jandas também tem a verdade dele. Era isso que estava acontecendo dentro dessa igreja. Os irmãos estavam relativando o pecado, como tem muitas igrejas, muitas pessoas relativando o pecado. Para ti é pecado, mas para mim não é pecado. Para o outro é pecado, mas para mim não é pecado. Ou seja, não tem uma verdade absoluta. Segunda aplicação, irmãos, esses irmãos, eles estavam substituindo arrependimento por conforto. Em vez de eles se arrependerem, eles estavam confortados com o pecado. Em vez de eles escutarem Jesus, que estava condenando, detectando o pecado, eles estavam confortados com o pecado. E não é assim que muitas das vezes acontece nas nossas igrejas. Em vez de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós estamos confortados com nossos pecados. E Jesus aqui, ele traz essa detectação quando esses irmãos estavam tolerando os pecados. A terceira aplicação, esses irmãos, junto com essa Jezabel, estavam manipulando e desviando os irmãos da verdade, porque estavam pegando doutrina que não era verdade e pregando essa doutrina. Assim também, irmãos, tem muitos líderes que estão seduzindo e manipulando e desviando os irmãos pelas inverdades. Por isso que é muito importante nós estudarmos a Bíblia, para nós sabermos que aquilo que a pessoa está falando, que ela está pregando, possa estar dentro da Bíblia, porque senão vai ficar somente palavra de pastor. E palavra de pastor não é palavra de Deus. Palavra de Deus é quando nós escutamos a Bíblia e temos uma liderança que estuda a Bíblia e ensina a Bíblia e prega a Bíblia. Então Jesus aqui, primeiro, ele conhecia todas as obras daquela igreja, elogiou aquela igreja, mas a partir do versículo 20, Jesus disse: vocês estão tolerando o pecado. Irmãos, terceiro princípio, nós temos aqui a paciência e o juízo de Deus. Versículo 21 ao 23, nós temos aqui a paciência. Jesus vai dizer assim no versículo 21: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, Jezabel, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 23: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Então, o terceiro princípio, nós temos a paciência de Deus, quando Ele vai dizer, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ou seja, Jesus aqui diz para Jezabel, eu vou te dar um tempo para que tu possa se arrepender. Irmãos, assim Jesus, Ele é conosco. Jesus, Ele dá tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Jesus, Ele nos dá tempo para que deixamos de sermos Jezabéis e nos arrependamos dos nossos pecados. Ele disse para Jezabel, dê-lhe tempo para que se arrependesse. O que aconteceu? Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Então, a aplicação aqui, irmãos, quando nós estamos em pecado, Jesus, Ele é longânimo, Ele dá esse tempo para nós. Vamos ler aqui, irmãos. Vou pedir para o Jades colocar 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, para comprovar isso que eu estou dizendo. Que assim como Jesus deu tempo para Jezabel se arrepender dos pecados dela, Jesus, Ele dá para nós. 2 Pedro 3, 8. Vamos pegar do versículo 8. Vou ler ali. Aproveitar aí. 2 Pedro 3, 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, assim como Jesus foi com Jezabel, dizendo, eu vou te dar um tempo para que tu possa refletir, se arrepender, Jesus também, Ele é conosco. Ele é longânimo para conosco. Ele dá tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então, o que Jesus fez com Jezabel? Deu tempo, mas ela não se arrependeu, como diz aqui. Todavia, não quer se arrepender do seu pecado. Então, quando Jesus deu o tempo, quando Jesus teve paciência, não se arrependeu, Jesus, Ele trouxe o juízo sobre Jezabel. Olha o versículo de número 22 e 23. Eis que a prosto de cama. Jesus disse, eu vou te colocar de cama, porque tu é uma profetisa que não é profetisa. Isso não somente tu, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Jesus teve paciência com ela. Jesus, Ele tem paciência para conosco. Jesus trouxe juízo para ela. E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, Jesus, Ele também vai trazer juízo para nós. Então aqui eu quero destacar 3 tipos de disciplina que Ele deu para Jezabel e que Ele dá para nós fazendo aplicação. Primeiro, irmãos, Jesus, Ele trouxe enfermidade espiritual e física. Versículo 22. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação. Jesus trouxe juízo para Jezabel, colocando ela em cama, colocando ela no leito, e isso trouxe enfermidade espiritual e enfermidade física.
Irmãos, qual é o juízo que Deus ele traz para nós, como trouxe para Jezabel que estava em pecado? A aplicação, irmãos, é essa, que o pecado, preste atenção no que eu vou dizer, o pecado, ele traz enfermidade espiritual e física também. Jesus disse, eu vou te colocar de cama, Jesus disse, eu vou te colocar em tribulação. Então, quando Jesus, aplicando para as nossas vidas, quando nós toleramos o pecado, quando nós deixamos o pecado entrar dentro da igreja, Jesus ele traz enfermidade espiritual. A pessoa vai ficar doente espiritualmente, porque isso é o juízo de Deus. Ele diz, eis que aprosto de cama. Então, quando a pessoa não se arrepende dos seus pecados, Jesus está em enfermidade espiritual. Irmãos, por que essa frieza espiritual? Claro, tem um sentido, porque nós estamos vivendo os últimos dias, mas também o sentido é por prática de pecado. Tem muitos crentes, irmãos, que estão doentes espiritualmente. E quando a pessoa está doente espiritualmente, a pessoa ela não lê mais a Bíblia, a pessoa ela não ora mais, a pessoa não tem prazer mais de vir à casa de Deus, a pessoa ela não teme mais a Deus, a pessoa ela não obedece mais o mandamento de Deus, porque Deus, Jesus está trazendo juízo para a sua vida. Porque você está na prática do pecado, e pecado traz essa enfermidade, como trouxe para Jezabel, vou te colocar de cama, como também traz doença física. Então Jesus trouxe juízo para a enfermidade espiritual e enfermidade física para Jezabel, e também essa aplicação é para nós. Por isso que é muito importante, irmãos, quando nós estivermos enfermos, nós pensar, por que eu estou enfermo? Por que eu estou enfermo? Porque o pecado traz também essa enfermidade física. Então tem muito crente que está enfermo espiritualmente como fisicamente também pelo pecado. Não pelo pecado feito, mas pelo juízo de Deus. Pelo juízo de Deus que traz, como trouxe para Jezabel, trouxe para nós também. Então, Jesus traz juízo sobre a Jezabel, mas também Jesus, ele traz juízo a todos aqueles que estavam seguindo a Jezabel. Olha o versículo 22, parte B. Ele vai dizer, eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Então o juízo foi para Jezabel, e também o juízo foi para aqueles que estavam seguindo Jezabel, que estavam compactuando com o pecado. Jesus também trouxe juízo para essas pessoas. Jesus trouxe tribulação, Jesus trouxe aflição. Aí aqui, irmãos, quero abrir um parênteses para dizer para os irmãos que existe tribulação que é enviada por Deus, né? Tiago vai dizer que o resultado dessa tribulação, vamos ler esse texto, ela produz para nós o aumento da nossa fé. E a tribulação enviada por Deus. Tiago, capítulo de número 2. A tribulação enviada por Deus, mas também tem a tribulação pelo juízo de Deus. Essa tribulação aqui, ela é enviada por Deus para nos fazer o aumento da nossa fé. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, Deus trazendo para nós, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o benefício.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Tribulação dada por Deus, bênção de Deus para nossas vidas, porque vai nos ajudar a nós a orar mais, a ler a Bíblia, estar na igreja, então é bênção de Deus. Só que lá para Jezabel e para aqueles que estavam seguindo ela, é uma tribulação pelo juízo de Deus. Ele vai dizer assim, versículo de número 22: eis que apróstolo de cama bem em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então a aplicação para nossas vidas, irmãos, é para nós sabermos que quando nós estamos passando por tribulação, é por Deus ou é um juízo de Deus? A tribulação por Deus é uma bênção, vai ser benefício, mas a tribulação por meio do juízo de Deus, para nós é uma maldição. Irmãos, tem muitos crentes que estão sendo afligidos, angustiados. Não é por causa da aprovação de Deus, não, é por causa do juízo de Deus. Estão sendo atribulados pelo juízo de Deus, estão passando aflições. Então, aquele que Jesus disse para os seus discípulos, que no mundo nós vamos ter aflições, para nós termos bom ânimo, porque assim que ele venceu, não é para esse contexto aqui. O contexto aqui é de arrependimento. Quando nós passarmos por aflições, por que eu estou passando por isso? Irmãos, tem muito crente que está na dívida, atolado em dívida, mas é pelo juízo de Deus, é uma aflição. Tem muitas pessoas que estão passando relacionamento dentro de casa, em família. Não é por tribulação, não, é por juízo de Deus, porque não escolheu o esposo certo, a esposa certa, os filhos pecaram contra Deus e Deus está trazendo juízo para a pessoa, então é uma aflição, assim como estava acontecendo com a Jezabel e aqueles que estavam seguindo ela. Ou seja, todos os que persistem, Jesus vai dizer 22, parte B, caso não se arrependa das suas obras que ela cita, aqueles que persistem. Olha o versículo de número 23, Jesus vai dizer, vou te colocar de cama. Jesus disse para ela, tu vai ter tribulação e aqueles que te seguem, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar os teus filhos. Eita, agora o negócio pegou, né? Ele vai dizer, matarei os seus filhos, caso tu não se arrependa. Irmãos, a aplicação para nós aqui é no sentido que a pessoa, ela vai ter a morte espiritual, como já foi falado. Essa pessoa, ela vai ter o julgamento de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês bem séria, e eu peço que vocês guardem no coração de vocês, porque Deus é assim, Deus ele age com graça, misericórdia, paciência, mas Deus ele age também com justiça. Por quê? Porque Deus ele nos ama, ele vai nos disciplinar. Jesus disse para Jezabel que ia matar os filhos dela. Irmão, Jesus não disse para nós que vai matar os nossos filhos, não é isso. Mas Jesus, ele traz todas as circunstâncias possíveis para nos arrependermos dos nossos pecados. Jesus, ele traz todas as circunstâncias possíveis para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Irmãos, conta uma história, conta uma ilustração que um servo do Senhor tinha tomado uma decisão, mas ele decidiu abandonar o primeiro amor, como aconteceu lá na igreja em Éfeso. E Jesus pediu para ele se arrepender e não se arrependia. E Jesus, irmãos, ele tirou a perna dessa pessoa,
porque a pessoa estava usando as suas pernas para furtar, usando as suas pernas para fazer tudo aquilo que não glorificava, usando as suas mãos. E Deus, Ele precisou agir na raiz para trazer essa pessoa de volta, para que se arrependa dos seus pecados. Então, muitas das vezes, Deus Ele faz isso conosco, nos dá a paciência dEle, mas também Deus Ele traz justiça para nós. E nós conhecemos casos de pessoas que se arrependeram dos seus pecados no último suspiro de sua vida. Morreu porque foi o eleito de Deus e foi para os céus. Então, meus irmãos, muitas das vezes Deus Ele faz isso conosco, porque Ele traz para nós juízo, como trouxe para Jezabel. Jesus, Ele disciplina a quem Ele ama. Quem persiste no pecado sem arrependimento prova que não teme a Deus. Quarto princípio, irmãos, depois do terceiro princípio, a paciência e o juízo de Deus. O quarto princípio, nós temos aqui os fiéis em meio à corrupção. Os fiéis em meio à corrupção. Dentro daquela igreja também tinha irmãos que eram fiéis em meio a toda aquela corrupção que aquela mulher chamada Jezabel estava provocando dentro da igreja. Versículo 24 e 25 nós temos esses fiéis, quando ele vai dizer: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então Jesus, ele direciona o seu olhar, a sua palavra para os fiéis, onde Jesus ele reconhece que nem todos que estavam ali naquela igreja estavam sendo contaminados com o pecado, com a tolerância que estava dentro daquela igreja. Ou seja, que Jesus está dizendo para os fiéis que eles não precisariam carregar outro peso. Quando Jesus ele vai dizer, no versículo 24, parte B, outra carga não jogarei sobre vós. Por que Jesus estava falando isso, irmãos? Porque, irmãos, dentro daquela igreja tinha crentes fiéis, tinha crentes que não compactuava, tinha crente que era fiel a Deus e não compactuava com os pecados daquela mulher chamada Jezabel. Então Jesus está dizendo para vocês, que quando se levanta um líder, quando se levanta uma pessoa que emprega pecado, Jesus está dizendo: eu não vou colocar mais carga em vocês. Sabe por quê? Vocês são aquelas pessoas que são fiéis, vocês não toleram o pecado. Então essa carga não vai ser mais sobre vocês, porque o contexto aqui é de uma igreja, nós somos corpo, e o meu pecado ele atinge o Janderson. O Janderson, com o pecado dele, ele me atinge, porque nós somos corpo, mas Jesus ele cortou esse pecado aqui pela raiz, e não traria mais carga para aqueles irmãos que estavam sendo fiéis aqui, lá naquela igreja. Irmãos, aplicando esse texto para nós, apesar de tudo isso, ainda existe irmãos fiéis ainda nas igrejas. Existem aqueles irmãos que dizem assim: aqui não. Esse pecado aqui de prostituição não vai entrar dentro dessa igreja. Esse pecado aqui de fornicação não vai entrar dentro da igreja. Esse pecado aqui de líder influenciar outras pessoas para o mal, dizendo que é apóstolo, dizendo que é um profeta, enganando as pessoas. Aqueles irmãos diziam: isso aqui não vai acontecer nessa igreja. Então Jesus
aqui, ele encontrou ainda os fiéis em meio à corrupção. Irmãos, a aplicação para nossas vidas é que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. O que é posição? O que é se posicionar? É dizer: eu sou de Cristo, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal dessa terra, e eu não vou compactuar com o pecado. Eu me posiciono ao lado de Cristo. Porque o que tem acontecido, irmão, nas igrejas? Nós estamos vendo nossos irmãos pecarem, nós não falamos nada. E a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros, dizer: meu irmão, você está no pecado sim. Você é pecador, você está na prática do pecado sim. Nós devemos exortar os nossos irmãos. E é isso que não estava acontecendo nessa igreja, que deve acontecer com as igrejas. Combater o pecado, confrontar o pecado mediante a palavra de Deus. Para isso que Jesus veio, para nos confrontar por meio da palavra de Deus. Porque hoje as pessoas estão assim, pecando e ninguém fala nada. E se o pastor falar, a primeira coisa que faz, sai do grupo, né? A primeira ordem, né? Se o pastor exortar, confrontar o pecado, sai do grupo, depois sai da igreja e vai para o mundo, e depois vai para o inferno. Porque alguém tem que confrontar. Jesus aqui, ele confrontou essa Jezabel aqui, trouxe juízo. Então alguém tem que confrontar, tem que dizer: você está em pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e pronto. Não relativar o pecado. Vou respeitar o Mateus porque eu preciso respeitar ele. Ele está nesse pecado, eu preciso. Não, é pecado e é pecado. E Jesus, ele não compactua com o pecado. E por último, irmãos, nós temos a graça, a misericórdia de Deus. Nós temos as promessas aos vencedores. Jezabel não se arrependeu, aqueles que estavam com ela não se arrependeram, mas Jesus viu os fiéis e Jesus recompensou esses fiéis. Versículo 26 ao 29, Jesus diz: ao vencedor, aquele que se arrependeu, ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Que mais? E com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Que mais? Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então Jesus, com a sua graça e misericórdia, ele traz para nós duas recompensas aqui nesse versículo. Primeiro, autoridade com Cristo. Nós vamos ter autoridade com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo sobre todas as nações. O fiel não será dominado pelo mundo, governará como Cristo. Perdoa, irmão. Governará como Cristo no futuro. Então você quer honra maior do que essa? Combater junto com Cristo, governar junto com Cristo. Eu que um dia desses estava no lamaçal do pecado, estava na prostituição, fazia tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Agora Deus vai me honrar, colocando ao seu lado como autoridade para reinar sobre todas as nações, governar com Cristo no futuro. Isso é para os fiéis, é para os vencedores. Então Jesus, ele traz para nós autoridade com Cristo. Segunda recompensa que Deus vai trazer para nós, Jesus é a estrela da manhã, que está no versículo de número 28. Assim como também eu recebi de meu Pai,
Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Irmãos, estrela da manhã, aqui é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que é que diz aqui esse texto de Apocalipse, capítulo 22. Essa estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 16. Jesus, ele é a estrela da manhã. Então, a segunda recompensa que ele vai dar para os fiéis é a estrela da manhã chamada Jesus Cristo. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Jesus vai nos dar autoridade para governar com Ele, e Jesus vai nos dar a Ele, a nós mesmos, essa estrela da manhã. Ou seja, nós vamos passar a eternidade com Cristo, e não tem bênção maior de que receber o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a estrela da manhã, o qual nós vamos receber Jesus como a estrela da manhã. Para quem é essa promessa, irmãos? Essa promessa foi para aqueles que se manteram fiéis dentro das igrejas. Para nós, essa promessa é para nós, ao vencedor, aos fiéis. Eu vou dar essas duas recompensas, autoridade e a estrela da manhã, caso nós não viemos a compactuar ou tolerar o pecado. Irmãos, eu concluo essa mensagem fazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Primeiro, amor e serviço não substitui santidade. Amor e serviço que estava naquela igreja, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, mas eles eram o quê? Impuros. Então, amor e serviço não substitui a santidade. Que nós, como servos do Senhor, viemos ter amor, serviço e também santidade. Porque Jesus, ele vê, conheço as tuas obras. Segunda aplicação, tolerar o pecado é abrir espaço para o engano. Tolerar o pecado, aceitar o pecado, nós vamos estar abrindo espaço para o engano. Então nós não devemos tolerar o pecado, porque nós vamos dizer: seja bem-vindo, pecado, fique aqui entre nós, todos nós vamos ser enganados. Então nós não vamos tolerar o pecado, irmãos. Vamos lutar para combater o pecado. E terceiro, quem permanece fiel será recompensado, qual eu já disse. E quero fazer uma chamada final. Há Jezabéis que precisam ser confrontadas. Mais uma vez nessa aplicação, há Jezabéis que precisam ser confrontadas. Há irmãos que precisam ser confrontados, que estão na prática do pecado. Ligue para o seu irmão e diga: meu irmão, você não está vindo para a igreja, você está pecando contra Deus. Diga isso para ele. Irmão, você não está obedecendo o mandamento de Deus, você está pecando. Confronte o seu irmão. Não fique, claro, nós temos que ter a paciência, o amor, né? Mas Jesus, ele teve a paciência, teve o amor, mas tem momento, irmão, que tem que confrontar mesmo. Não tem jeito não. Jesus aqui, ele agiu primeiro com amor, paciência e depois juízo. Então tem momento na nossa vida que nós devemos ser assim. Pecado é pecado, então vamos confrontar o pecado, seja ele de quem for, pastor, missionário, profetiza. Se for pecado, tem que confrontar.
Há igrejas que precisam se purificar a cada dia mais, porque o que está em evidência é o pecado. Nós precisamos nos consagrar mais, irmãos, para que essa evidência do pecado, onde a pessoa agora coloca nas redes sociais, não está nem mais aí, não tem mais temor. Antigamente os crentes esconderiam o pecado, né? Agora colocam nas redes sociais, para todo mundo ver. Então nós precisamos nos purificar e nos consagrar a Deus. Há crentes que precisam escolher entre a verdade e a conveniência. Mais uma vez, nos posicionar. Eu escolho a verdade, eu vou ser conveniente. Ou para mim, não vou falar não vou falar do pecado daquele irmão, não, que ele vai ficar com raiva de mim. Eu prefiro ficar aqui no meu conforto, não quero brigar com ninguém. Não. Nós precisamos escolher entre a verdade e a conveniência. Cristo está chamando a nossa igreja para amar sem tolerar o pecado. Amém, irmãos? Então que Deus possa nos ajudar, irmãos, para que possamos ser um povo que se arrependa dos pecados, para que Deus não venha colocar sobre nós juízo. Por isso que o tema é: sem disciplina é porta para o engano. Tem que ser disciplinado, tem que ser confrontado. Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Domingo que vem, se Deus quiser, eu peço até para os irmãos que, por gentileza, leia a quinta igreja, carta à igreja em Sardes, tá bom? Faça devocional, pesquise, estude sobre essa igreja, que domingo vai ser a nossa meditação e vocês vão me ajudar bastante, porque vocês vão estar inteirados do assunto que essa carta vai trazer. Então vamos, aliás, eu vou fazer melhor, vou convidar aqui o Celso, né? O Celso, nós temos como costume, vou dizer assim, né, de fazer a apresentação dos nossos congregados, para nós orarmos por ele, tá? E a regra é assim: 3 meses congregando, depois se quiser pedir para ser membro, para a igreja conhecer, e ele conhecer a igreja e a igreja conhecer ele, tá bom? Então o Celso fez uma reconciliação e nós vamos apresentar ele para a igreja, para nós orarmos por ele e cuidarmos dele, tá bom? Então vem aqui, Celso. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos já terminar o culto. Eu quero pedir perdão, irmãos, porque eu não sei, está anotado no meu caderno, mas eu não recordo qual foi o dia que o irmão Celso se reconciliou. Eu não sei, está anotado no meu caderno, mas acho que está mais de um mês já, né? Então hoje nós vamos apresentar ele como congregado da igreja, porque ele poderia se reconciliar e congregar na outra igreja, né? Mas como ele já foi até membro dessa igreja, hoje ele está como congregado e depois, se Deus quiser, vai se tornar membro também dessa igreja. Então, Celso, eu quero dizer assim para o Celso, né? Porque o que tem acontecido, irmãos? As pessoas têm tomado a decisão, têm se reconciliado, mas não vêm para a igreja. Tem vários casos aqui que as pessoas não vêm mais para a igreja. Então, a reconciliação verdadeira, por isso que há necessidade de essa apresentação, para que o irmão possa evidenciar de forma pública para a igreja que se reconciliou com Cristo, para trazer esse compromisso de ler a Bíblia, de orar e principalmente vir para a igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é o corpo do Senhor. E não existe membro fora do corpo do Senhor. Não existe. Então todo membro ele precisa congregar. Quando ele não congrega, ele está abrindo a brecha para o esfriamento espiritual. Então é muito importante congregar. Então não deixe de vir aos cultos, não deixe de ler a Bíblia e nem de
orar, porque senão, né, que eu me lembrei muito do pastor Kennedy naquela sua frase que ele falou, né? A gente tira a foto aqui, aí depois de um tempo a gente vai ver, mas cadê a pessoa, não está mais nos caminhos do Senhor, né? Nós queremos tirar essa foto hoje, que o céu se permaneça até Cristo voltar, até quando Cristo o chamar, tá? Para que os seus netos que estão ali, né, possam ver, olha o papai, né, era bonitinho naquela época, olha como é, né? Tá? Que assim seja, ok? Estenda a sua mão para os céus e nós vamos orar nos comprometendo em cuidar, em amar e orar também por Ele. Querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bendita palavra que acabamos de meditar, Senhor, onde nós aprendemos nessa noite que o Senhor conhece, Senhor, todas as nossas obras, conhece tudo sobre a nossa vida, conhece como nós estamos vivendo, conhece o nosso andar, o nosso deitar, conhece a nossa fala, todos os pensamentos o Senhor conhece, Senhor. E queremos pedir, Senhor, se há em nós algum pecado, Senhor, o qual nós precisamos nos arrepender, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, porque nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua paciência para conosco, Pai. Mas, Senhor, nós não queremos provar do Teu juízo, Senhor. Nós queremos permanecer fiel diante do Senhor, diante da Tua igreja, para nos combater, Senhor, todos os pecados que estão na Tua igreja, Senhor, para que possamos combater, para nós não provarmos, Senhor, do Teu juízo, mas sim, Senhor, das Tuas promessas, recompensas que o Senhor tem para nós, que somos os fiéis da Tua igreja. Então nos ajude pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Senhor, nesse momento aqui eu quero apresentar a vida, Senhor, do Teu servo, irmão Celso, que pelo agir do Teu Espírito Santo, Senhor, o qual ele tinha abandonado o primeiro amor, e o Senhor, Pai, diz para ele se arrepender. O Senhor diz, Senhor, para que ele venha. O Senhor diz para ele, Senhor, para que ele lembrasse de onde caiu e se arrependeu, Senhor. E assim, Senhor, ele fez, e hoje, Senhor, está arrependido dos seus pecados. Mas a nossa oração, Senhor, é de gratidão, é de um clamor pela vida do Teu servo, para que ele continue, Senhor, nessa caminhada cristã, a andar com fidelidade ao Senhor, mediante a leitura da Tua palavra, mediante a oração, mediante o congregar, Senhor, estar inserido nesse corpo do Senhor, mediante obedecer todos os Teus mandamentos, Senhor. Então, Senhor, no nome de Jesus, repreenda toda a artimanha de Satanás na vida do Teu servo e de sua família, Senhor. Ajude o Teu servo pelo momento de provações, para que ele venha ser provado pelo Senhor, mas ajude também no momento de tentações, Senhor. Satanás com certeza irá tentar o Teu servo, mas o Senhor diz, o maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo, Senhor. E ajude o Teu servo a passar por todas as tentações para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Pai, eu quero aqui também aproveitar a oportunidade para orar pelo seu pai, o irmão Lázaro, Senhor, que se encontra enfermo. Ó Deus, restaure a saúde do Teu servo, Senhor. Ajude, Senhor, por meio de exames, por meio dos médicos a detectarem, Senhor, a causa da sua enfermidade, para que ele possa tomar os remédios e venha ser curado pelo Senhor, ou até mesmo, Senhor, se o Senhor quiser. Nós temos fé, Senhor, para acreditar que se o Senhor quiser, nesse momento o Senhor possa curar o Teu servo, tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor.
Então, Pai, nós oramos pela saúde do teu servo. Assim, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essa é a nossa oração que nós oramos no nome de Jesus e todos digam amém. Assim seja. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Dirigente, faça o término do culto dessa noite. Vamos fazer um encerramento com o cântico Celebrai com Júbilo ao Senhor. Adeus, irmãos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dão os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá.
louvamos, te adoramos e a tua palavra foi explanada, Pai. Agora nos leva para nossos lares sob tua proteção, nos dando uma boa semana, Pai. Em nome de Cristo Jesus que oro e te agradeço. Amém. Está encerrado, amados.